vida do teu servo, as suas amígdalas. Vem dar saúde ao teu servo. Toma a vida do teu servo, Senhor, como tu tens tomado e usado. Fala conosco aquilo que precisamos ouvir. Pai eterno, assim estende as tuas boas mãos sobre a vida do teu filho, sobre a vida de todo o teu povo nesta noite. Te pedimos em nome de Jesus. Permaneçam em pé, queridos. Obrigado, pastor. Quero cumprimentar o exército de Deus com a paz do Senhor. Antes de trazer minha palavra de gratidão e leitura, quero dizer que eu vou contar com o apoio de vocês, a ajuda de vocês. A garganta está assim um pouco arranhada, fazendo a obra de Deus. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, onde o pastor Francisco Costa tem me dado todo o apoio, me transportando, me ajudando, alimentando. E eu sou muito grato à amizade dele, ao homem de Deus que ele é. Inclusive é muito amado lá no nosso estado, do estado do Pará. E louvar a Deus pela vida do pastor Osiel Câncio, pela vida da irmã Edith, que Deus continue usando este casal. E além de ser este homem que chama atenção pelas suas atitudes, eu fiquei muito feliz em vê-lo chamando cada comissão que trabalhou aqui na frente. Porque a gente já teve oportunidade de ir a outros locais, em finais de evento, e a maioria dos pastores ou dos líderes só fazem dizer: todos que trabalharam, venham para cá. Venham para cá. Para vocês pode parecer muito normal ele chamar de equipe por equipe, comissão por comissão, mas a gente sabe que não é na prática. Aí pelo Brasil. Deus continue lhe conservando, sendo esse exemplo, não só aqui, em Monteiro, nessa supervisão do Caririum, que Deus continue lhe dando graça, sabedoria, e sendo esse modelo, juntamente com a sua esposa, para o povo de Deus. Nos viu como modelo. Fiquei muito grato ontem estar lá com o pastor Elton, e fiquei muito alegre com o dinamismo, a garra dele, e o pastor foi muito alegre, festivo em dizer que ele aprendeu com a pessoa certa. Então, parabéns pelo ministério profícuo que Deus tem lhe dado. Em nome dele, eu quero cumprimentar todos os membros da convenção das Assembleias de Deus, aqui no ministério, na convenção de Campina Grande, e particularmente, louvar a Deus pela vida do pastor Elton John, pela vida do pastor Francisco Ribeiro, do pastor Alexandre, que são líderes de toda esta mocidade. Cumprimentar todos os pastores de campo que estão presentes. Eu anotei aqui também o nome do nosso irmão, eu só não anotei, o cargo escapou na hora, nosso irmão Júlio Conrado, que Deus recompense o seu esforço, nosso irmão Rodolfo, nossa irmã Jaqueline, escapou o nome também que foi citado. Deus abençoe cada um de vocês. Parabéns a todas as comissões, nosso irmão da recepção, do alojamento, da vigilância, da cozinha, da limpeza, da cantina, do marketing, os músicos da banda, sonoplastas, regentes, que Deus continue usando vocês de forma gloriosa. Para encerrar, louvo a Deus pela vida da cantora Rayane Vanessa, que eu fiquei muito admirado de ver o seu ministério, ainda que foi por pouco tempo. E eu conheci uma conterrânea, acho que é conterrânea sua, Alice Maciel, né? E que esteve com a gente já várias vezes, lá no Pará.
E eu vou levar o seu nome lá para o nosso povo. Tá bom? Você vai ficar só orando, porque o pastor não faz só a vontade dele. Mas eu vou levar um pedacinho do vídeo que a gente gravou e apresentar ali a igreja no Pará, onde nós trabalhamos. Eu estarei falando sobre um assunto que ele está muito ligado àquilo que nós convencionalmente chamamos ou dizemos que as coisas materiais são sombras das espirituais. Ou seja, nós aprendemos com coisas materiais que nos dão lições de coisas espirituais. E quero ler com vocês o Salmo 46. Eu vou ter que ir freando, vou ter que pregar freando, para poder ter voz até no fim. Salmo 46, versículo 4. Salmo de número 46, versículo 4. Glória a Deus. Então estarei falando sobre rios que se assemelham ao rio de Deus. Obrigado. Por incrível que pareça, eu me sinto mais à vontade assim. Obrigado. Então estaremos falando sobre rios que se assemelham ao rio de Deus, por situações que eles passaram e que nos transmitem grandes lições espirituais. Salmo 46, versículo 4 diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O 5: Deus está no meio dela, não será abalada, e Deus a ajudará desde o romper da manhã. Amém. Podeis sentar. Glória a Deus. É claro que este versículo é um versículo que é muito conhecido de toda a igreja, não só a igreja na Paraíba, no Brasil, mas no mundo inteiro. E é um dos salmos mais conhecidos. E o versículo 4 faz uma alusão a um rio. Mas pasmem vocês, que o versículo 4 apresenta este rio banhando ou alimentando a cidade de Deus. Quero dizer a vocês que esta cidade não se refere a Jerusalém. Não se refere a Jerusalém, porque Jerusalém é uma cidade no Oriente Médio, que também na Bíblia é chamada cidade do grande rei, mas também é a cidade de Deus. Mas nesse texto não é Jerusalém, porque Jerusalém não é banhada por rios, nenhum rio banha Jerusalém. Esta cidade não é nenhuma outra cidade aqui da terra, não é Osasco. Osasco é chamada de a cidade de ações de graças no Brasil, mas não é Osasco, não é nenhuma outra cidade que tenha conotação espiritual. Então, a que cidade se refere esta do Salmo 46, versículo 4? O Senhor Jesus se refere a esta cidade. O livro de Mateus, capítulo 5, o versículo 14, diz: vós sois
a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. O Salmo 46, ele aponta profeticamente para a cidade de Deus que está edificada sobre o monte. E qual é a cidade de Deus edificada sobre o monte? Só tem uma cidade de Deus edificada sobre o monte, e é a igreja. Ela é a cidade de Deus edificada sobre o monte. Quando Jesus diz aos discípulos: vocês são a luz do mundo. Porém, o texto também diz que há um rio que alegra a cidade. Logo, é um rio de águas vivas. Não é um rio de águas mortas. Não é como a água de um poço. Não, é de águas vivas que alegram a cidade. Então, este rio tem um propósito, que é o de alegrar a igreja, alegrar o ministério, alegrar o círculo de oração, alegrar as crianças da igreja, alegrar adolescentes da igreja, alegrar a juventude da igreja, para que eles possam servir a Deus e fazer a obra de Deus com alegria, não gemendo e reclamando. Oh Deus, diz ainda no versículo 4: alegram a cidade de Deus, o santuário. Bom, eu já entendi que o santuário é a igreja, mas diz assim: das moradas. Quem aqui já é morada de Deus? Faz assim, todos que são, faça assim e diga: eu sou santuário de Deus no Espírito. Então esse rio que alegra a cidade de Deus, ele trabalha nas moradas do Altíssimo. Bom, então nós já entendemos. E quem é esse rio? O Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 em diante, ele diz assim, o texto diz: e no último dia da festa, pondo-se em pé, ele disse: quem tem sede, venha a mim e beba, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Não diz um rio, diz rios de água viva. O profeta Ezequiel, no capítulo 47, ele fala de um rio que vai crescendo. Agora pasmem vocês, que Ezequiel vê um rio que passa pela direita do templo, e ele vê o rio na frente, e esse rio vai aumentando à medida que ele anda para fora, para longe. A mensagem de Deus não é simplesmente chamar o rio para cá, mas é que nós possamos levar o rio para lá. O que é levar o rio para lá? É sair e levar a mensagem de Deus, o rio de Deus, a água de Deus aos povos, às nações, às vidas que não conhecem a Deus. Em canto nenhum da Bíblia fala que no santuário dos hebreus havia água. Pastor, mas tinha água na pia de bronze. Tinha, mas era fora do santuário. Qual é a mensagem dos profetas? O rio, ele cresce como deve crescer na nossa vida, mas o rio de Deus só cresce à medida que nós andamos para fazer
a obra de Deus em favor dos povos que não conhecem a Deus. Não existe crescimento do rio de Deus para dentro. Ele é para lá. A ação do Espírito Santo, ela é centrífuga. Ela não é centrípeta, puxada para cá. É o contrário. Nunca foi projeto de Deus trancar a igreja dentro de um templo e os irmãos ficarem chamando as pessoas que não são crentes para dentro do templo. Não. O projeto de Deus com o Espírito Santo é que esta água cresça e ela se derrame e ela vai aumentando à medida que a igreja anda para conquistar os povos da terra. Então eu quero apresentar rios que se assemelham na comparação ao rio de Deus, que é o Espírito Santo. O rio de Deus é o Espírito Santo. Primeiro rio que eu quero falar chama-se Eufrates. O Eufrates é um rio histórico. O rio Eufrates, ele alimentava e banhava uma cidade importante, a mais importante da história antiga, chamada de Babilônia. O rio que alimentava a cidade de Babilônia era o Eufrates. E o Eufrates é um exemplo de Deus para o nosso aprendizado, o meu e o seu aprendizado. Babilônia era invencível. Você sabia que Babilônia tinha a muralha principal? Alguns historiadores calculam 90 metros de altura. Outros historiadores mais exagerados calculam 110 metros de altura. Uma muralha. A maioria calcula em torno de 100 metros de altura. Era invencível. Deixa eu dizer uma coisa. Entre nós, todos nós, existem pessoas assim. São invencíveis para Deus. Tem muralhas de Deus que lhe guardam. São indestrutíveis. Pastores indestrutíveis. Evangelistas invencíveis. Porém, existe um mistério no rio de Deus com a gente. E Babilônia é um exemplo. Babilônia atravessava a cidade. O rio atravessava a cidade de Babilônia. Havia uma ponte sobre o rio. E Babilônia tinha torres na muralha. Ninguém entrava em Babilônia. Ninguém escalava Babilônia. Porém, Babilônia tinha um ponto fraco. Sabe qual era o ponto fraco de Babilônia? Uma brecha na muralha. Igual a entrada aqui do templo, que tem aquela porta. Eu vou usar só a principal. Tem aquela porta de entrada. Babilônia tinha um ponto fraco, que era por onde o rio Eufrates entrava. A mesma porta, ou a mesma entrada na muralha, por onde o rio entrava, era o ponto fraco. Aquele rio permitia a agricultura de Babilônia, a pesca de Babilônia, a alimentação do povo de Babilônia, matar a sede deles. Porém, tinha uma brecha que ninguém via. Ninguém via. Babilônia parecia indestrutível, mas não era.
qualquer um de nós, inclusive eu. Alguém olha você, o jovem rapaz, a moça mais consagrada. Alguém olha e pensa assim: oh, essa jovem, esse rapaz, esse ministro, esse regente, esse professor, esse secretário, esse pregador é invencível. Todos os seres humanos dependem do mesmo jeito do rio, e todos têm um ponto fraco na muralha. E tem um detalhe: quem escondia o ponto fraco era o rio. Era o rio que escondia o ponto fraco da muralha, de quase 25 metros de espessura. O rio que escondia. Mas um homem chamado Ciro, ele teve a inteligência de derrotar a Babilônia desviando o rio. Tem muita gente ajudando o rio a descer, se empatando com coisa que vai ajudar a baixar o nível do rio de Deus na sua vida. Quando o rio começa a baixar, algumas coisas serão percebidas. A primeira coisa que é percebida quando o rio começa a baixar é que aquela muralha tem um ponto fraco. Aquela muralha tem uma brecha. Aquela muralha tem como ser ultrapassada, vencida. E Ciro desviou o rio. Pastor, quem lhe contou isso? A história secular. Só procurar os livros de história que você vai achar. Ciro desviou o rio. E sabe o que aconteceu? Está a entrada e o rio foi baixando, 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 baixando. Quando o rio começou a baixar, o que havia à margem dele começou a aparecer pedras. O rio navegável começou a apresentar pedras. Você já viu as pessoas que estão na igreja que são chamadas de pedra de tropeço? Vai baixando o rio, as pedras de tropeço, essas que atrapalham os pastores, os líderes gerais da igreja, que atrapalham a obra. Por que elas atrapalham? Porque o rio de Deus já baixou. Um dia tiveram o rio cheio, mas agora ele baixou. A lama vai começar a aparecer. Começa a aparecer a lama, a podridão, cheiro de coisas mortas. Eu sou de uma região que tem muita água em volta de Belém, e pelo estado todo tem muita água, e eu sei que funciona assim: baixa a água, começa a podridão. Quanto mais baixa é a água na frente de Belém, mais urubu tem lá, cheiro de podridão. Ora, mas não era indestrutível que o senhor falou, pastor? Falei. Porém, ela era enquanto o rio estava cheio. Aí um homem teve a ideia, o conquistador de Babilônia teve a ideia: desvia o rio. Você acha que o diabo não deseja fazer com os grandes homens e mulheres, com as adolescentes, com os adolescentes, com a mocidade, com os trabalhadores, com o novo convertido, a mesma coisa? Desvia o rio deles. E o modo de desviar são centenas, e que muitas vezes nós mesmos sabemos quais são. E eles entraram por lá, flecheiros, arqueiros,
lanceiros, numa noite. Lembra aquela história de Daniel, que apareceu a mão, escreveu na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Teu reino foi contado, foi pesado na balança, e tu fostes achado em falta. Hoje, Deus tira o teu reino e entrega para os medos e persas, numa noite. Toda a glória de Babilônia, toda a glória, caiu por causa de um rio. Aliás, não do rio, mas porque faltou água no rio. Por favor, vire assim para alguém do teu lado e diga assim: nunca deixe o rio de Deus baixar. Diga, pode dizer, diga com autoridade: nunca deixe o rio de Deus baixar. Senão você e qualquer um de nós vira presa fácil. Dentro de Babilônia estão os maiores guerreiros, mas eles estão tão confiantes que esqueceram de zelar pela vigilância do rio, e abandonaram o rio. A igreja brasileira está tão confiante que está esquecendo de zelar pelo rio de Deus. E o rio está baixando. Pastor, não diga isso. As igrejas estão cheias. Não interessa se está cheio. Dentro de Babilônia estava cheio. Só dos maiores governantes havia mais de 1000 lá dentro. O exército todo estava lá dentro. Estava cheio. Havia aplausos, havia dança, havia bebida, havia roupa nova. Porém, faltou uma coisa: água do rio. Nem se engane, eu estou pregando uma verdade de Deus aqui hoje à noite. Pode ter 12 anos, 15 anos, 20 anos, 25, 30 anos, 50, 70, 80, 100 anos, se o rio de Deus baixar. Quero falar do segundo rio, senão eu posso não acabar o assunto. Vejam só, Deus me deu isso na viagem, dali para cá. Até falei: pastor, eu levantei desejando meditar um assunto, e Deus foi mudando assim. Quero falar do segundo rio. Segundo rio é o rio mais comprido do mundo, o rio mais longo do mundo, chamado Nilo. Você sabe que o Nilo aparece várias vezes na história. Eu quero citar um caso do Nilo. Você lembra de um cidadão chamado José do Egito? Lembra que ele interpretou um sonho de Faraó? Faraó teve 2 sonhos. Eu vou citar só o primeiro. No primeiro, ele via no sonho 7 vacas gordas, vacas bonitas, que saíam do rio. E esse rio é o Nilo, lá no Egito, que banhava toda a costa do Egito. E era importante, só tinha comida no Egito por causa do Nilo. O Nilo era como um deus para o Egito. Pois bem, sonhou que 7 vacas gordas saíam do Nilo e 7 vacas magras se levantavam depois. E as vacas magras, as 7, devoraram
as gordas. Aí José disse: Faraó, vou usar uma expressão nossa agora, entende o mistério? As 7 vacas gordas são 7 anos de fartura. As 7 vacas magras são 7 anos de miséria, de fome, de escassez. E as vacas magras vão devorar as gordas. E a fome vai se instalar no Egito. Isso aconteceu? Aconteceu. A ponto de Faraó colocar José para governar a alimentação que ia aparecer nos 7 anos de fartura. E por que isso aconteceu? 7 anos que o rio Nilo cresceu, alcançava as ribanceiras. Vocês, irmãos, entendem? Pelo fato de não ter quase rios na região, ribanceira se chama em alguns lugares, inclusive na Bíblia tem esse nome. Chegar onde está o barranco, aonde quem cair dali já cai na água, cobria o barranco, a ribanceira, e inundava o vale. No outro ano, quando a água começava a baixar, o vale estava cheio de limo. Para quê? Para o povo trabalhar. Aí ia haver primeiro, escute só, ia haver primeiro uma convocação. Saiu o arauto no Egito, tocando uma trombeta, para o povo se reunir nas margens do Nilo, porque ia ter trabalho. Então, quando o rio Nilo crescia, ia ter trabalho para todo mundo, até criança ia trabalhar. Sabe qual era o trabalho? Primeiro trabalho era semear, trabalhar a terra para semear na margem do Nilo, para poder ter comida para o Egito todo. Depois de semear, e eles ficavam lá cuidando, aí eles iam colher a plantação. Algumas coisas eram normais quando o rio crescia. Primeiro, toque da trombeta. Para que tocava a trombeta? Para chamar o povo para trabalhar. Aí eles iam semear, plantar, cuidar do que plantou, e eles iam colher. Depois de colher, eles se confraternizavam e faziam uma festa. Quando a festa acabava, Faraó chegava. Faraó chegava e todos eles reverenciavam Faraó pela grande colheita que eles tiveram. E ia cada um para sua casa. No mundo espiritual funciona do mesmo jeito. Tem igreja que o rio está crescendo, e a igreja está mobilizada, está ouvindo o toque da trombeta, chamado para trabalhar na obra, criança para trabalhar, adolescente para trabalhar, jovem para trabalhar, idoso para trabalhar. Aí elas vão trabalhar. Aí tem pessoas que dizem: meu Deus, isso não se usa mais, isso não se faz mais, isso era antigamente. Oh, que pastor quadrado ainda manda fazer evangelização. Mas o crescimento dos rios na história antiga, ele era assim. O povo era convocado. Como é que o rio de Deus vai crescer na minha vida, na nossa vida, e a gente fica parado, sem trabalhar? Pode ter tudo, menos crescimento do rio. Eu estou chegando. Planta, colhe. Esses dias atrás, um pastor me disse: tá tão difícil ganhar as almas. Não é que não vai ficar difícil, se o rio está baixando, e as pessoas já não sentem mais, já não escutam mais o toque da trombeta, chamando para o trabalho. Quantos rapazes
ainda dizem: eu sinto Deus me chamando. Deus está me chamando. Quantas moças ainda estão dizendo: eu sinto o chamado de Deus. Quantos obreiros que o rio também já baixou, que não consegue mais semear, que não consegue mais colher, que não consegue mais se confraternizar, igual foi com vocês nesses dias, que não consegue mais fazer festa para Deus. Em muitos lugares é só gastar dinheiro, gastar dinheiro, gastar dinheiro com farda, gastar dinheiro com pregador, gastar dinheiro com cantor, gasta, 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 e a cidade não é ganha. Como é que vai ser ganha se o rio baixar? Pastor, não esperava isso. Eu veio de longe para esculhambar a gente, foi? Não vim esculhambar. Eu vim pregar o que Deus me deu. Eu sei que Deus me deu. Eu não sou novato no ministério da palavra. Eu já vou para 40 anos como obreiro, pastor de igreja, pregando a palavra de Deus no meu estado. E a obra faz assim. Oi, ó Deus, hoje nós já temos até líderes de paletó e gravata que não acreditam mais em arrebatamento. Estão seguindo o calvinismo. Vai todo mundo ficar para a grande tribulação. Quem quiser ficar está liberado. Mas a igreja fiel quer a festa é lá no céu, para adorar Jesus quando acabar o trabalho. Aleluia. Oh, Deus. Deus está usando vocês para mim, para abençoar minha garganta. Estou dizendo: abençoa esse homem aí. Abençoa esse homem aí. E dizendo isso, aí juntam daqui, outro dali, outro dali, outro dali. Sobe o perfume e Deus diz: então vou passar a romã que eu mandei colocar na roupa do sacerdote, para a garganta ficar pronta, para ele poder pregar. O mesmo meu Deus é o mesmo teu, que vai te usar, que vai te levantar, que vai te preparar e fazer conquistador, conquistadora de milhares de almas para Cristo. Terceiro rio. Oh, glória. Mas eu tenho que me segurando, até porque depois que passa dos 60, a gente já tem que ter mais cuidado também. Porque cansa mais, sua mais. Mas até que suar não está sendo hoje o problema. Terceiro rio. A Bíblia diz assim: e havia um rio, lá em Gênesis, e havia um rio que saía do Éden, que banhava o jardim, e depois se dividia em 4 braços. Você lembra? Não vou mexer nesse assunto, mas você lembra que Jesus disse: do seu interior fluirão o quê? Do seu interior fluirão rios. Eu vou citar
O rio de Deus tem vertentes, tem ações diferentes, tem ações de ministério do louvor, tem ações para ministério evangelístico. Nem precisa ser consagrado a evangelista. Tem os evangelistas que Deus escolheu e estão no meio do povo. Eles falam e Deus quebra as cadeias de Satanás para as pessoas serem libertas. Eles não são de convenção, eles não têm carteira de evangelista, mas eles têm o nome de evangelista lá na glória de Deus. Braços do rio. Oh, glória. Aleluia. E eu quero ir de novo para Ezequiel. Eu sei que vocês tiveram esses dias, foram puxados. Sei que vocês estão cansados. Eu não vou exagerar demais. Eu não vou exagerar. Não é por causa de mim. Eu já estou acostumado nesses tipos de trabalho glorioso de pregar a palavra. Mas eu tenho filhos que estão com mais idade do que a maioria de vocês. Eu sei o que é isso. Pastor de igreja sabe o que é. Então eu quero adiantar um pouquinho e ler para vocês o que Ezequiel viu. O capítulo 47 de Ezequiel fala de um rio. Esse rio que Ezequiel viu, que quando ele olhou, a água dava no pé, que a Bíblia chama de artelhos, os ossos do dedo do pé, se refere aos dedos do pé. Ele viu, estava no pé. Aí ele andou 500 metros e a água dava pelo joelho. Andou mais 500 metros, a água dava pelo lombo. Ele andou mais 500 metros, o rio cresceu tanto que ele já não podia andar, ele tinha que nadar. E nadar aponta para fazer movimento, é muito trabalho. Nadar não é igual a andar. Quem nada gasta muito mais energia. Aí fala de trabalho. Quando o rio cresce, não tem jeito, você vai trabalhar. Quando o rio cresce, você não pode ficar pensando que vai ficar boiando quieto. Não, você vai ser engolido. Você vai ter que se mexer. Você vai ter que trabalhar. Esses dias vocês ficaram aprendendo que tem que ter glória, tem que ter glória, tem que ter. Mas o rio tem que crescer. E a gente ir na correnteza junto com ele, para Deus cumprir o projeto dele com cada um de nós. Aí Ezequiel vê algumas coisas que eu quero citar, algumas delas. 47, 9. Olha o que o rio vai fazer. Olha que o Espírito Santo, aqui já é um símbolo do Espírito Santo, que é apresentado numa tipologia no rio do Éden. Olha o que ele vai fazer. O rio do Éden era um rio que banhava a água, a árvore da vida. Era um rio que banhava a árvore da vida. Você sabe que lá no céu vai ter a árvore da vida, e que lá no céu tem um rio. O rio do céu, ele não é o Espírito Santo, é um rio que nós não sabemos como será, mas o Espírito Santo é Deus. Então ele não está transformado em água lá. Lá haverá água, talvez não da mesma forma que entendemos agora. E quem diz, não vai ser, eu nunca vi como é que vai ser. Mas as pessoas às vezes querem afirmar coisas que imaginam que deva ser. Tem um rio lá, mas esse rio para nós hoje aqui, ele simboliza o Espírito Santo.
E Ezequiel tem uma visão extraordinária. O que é que o Espírito Santo faz? Você que veio para o Jade, recebeu de Deus, e você vai ter cuidado para não fazer igual o povo de Babilônia. Nós vamos ter cuidado para não fazer igual o povo de Babilônia. Nós vamos ter cuidado para continuar ouvindo o toque da trombeta, ouvido ungido, mãos ungidas para o trabalho, que assim é que era a vida dos trabalhadores da lei. Pés ungidos, orelha direita ungida, polegar direito ungido, dedão do pé direito ungido, para ouvir, trabalhar e ir caminhando, trabalhando. Era desse jeito. Então a gente vigia, para que do mesmo jeito que acontecia materialmente com o Egito, que aconteça espiritualmente conosco. Não precisa, ou não tem necessidade de um pastor da igreja convocar uma vez, duas vezes, três vezes para uma coisa que a igreja sabe que tem que fazer. Só tem que convocar uma vez, duas vezes, três vezes as mesmas pessoas, quando não tem mais o ouvido ungido para ouvir o toque da trombeta. Haviam duas trombetas que tocavam, trombetas de prata. A que convocava o povo deveria tocar só uma vez. Convocar para a guerra, só uma vez. Convocar para ir embora, só uma vez. Eu não entendo como é que a igreja hoje tem que colocar no WhatsApp, tem que colocar em certos lugares na televisão, tem que colocar no rádio. Já tem igreja que tem pastor mandando convite para os doutores, os mais bonitos da igreja, para comparecer na reunião do ministério, porque eles estão tão importantes que avisar no culto já é depreciar. Esse pastor não tem sabedoria, hoje não é mais assim. Hoje nós temos que convidar formalmente. Vai para lá, Satanás! Tu trabalha, se não quer, não importa. Quem quer trabalhar? O convitezinho na bandeja, o pastor convoca para uma reunião. Ah, para lá. Você sabe aquela expressão mundana que diz assim: vai atentar o cão com reza. Que ser tratado na papinha. A igreja brasileira, mais do que nunca, precisa de homens e mulheres, de rapazes e moças, igual vocês, aqui no estado da Paraíba, com sangue nas veias, fibra para trabalhar para Jesus. Vocês são sim um exército que Deus está levantando para esse estado, para essa nação, para a obra missionária, para abalar o país, para abalar as faculdades. A área profissional que você escolher, a glória de Deus vai chegar lá junto com você. Oh, glória. Versículo 9 diz: enxames de criaturas viventes. Eu acho interessante chamar de criatura, porque todos nós chamamos quem não é crente de criatura de Deus, não é assim? Pois é, que diz enxames, ou seja, muitas criaturas, milhares de criaturas. Olha o que ele diz: viverão por onde quer que esse rio passar. Só que o rio está em você.
Ele está na tua vida. E como Ele está na tua vida, onde você vai andando, o rio vai junto. Irmão, não tem jeito. Doente vai ser curado só de você passar. Pastor, mas onde? Mas onde não? Acredite. Creia que se cumpre. Multidão de criaturas viventes viverão por onde este rio passar. Você vai passando no corredor da faculdade, tem alguém endemoniado que vai ver você de longe. Olha lá, olha quem vem, o crentinho, o crente da Assembleia de Deus, a crentinha, cabelo comprido, de cocó, de saia. Porém, quando você passar perto, eles vão ter que engolir. Porque o rio de Deus vai passar junto com você, por onde você passar. E tem deles que serão curados da alma, curados do corpo e libertos. Eu declaro libertação para amigos de vocês. Declaro libertação para colegas de vocês. O que eu estou dizendo é real. De você passar no lugar, alguém que estava ali olhando, de repente virar o olho e dizer: me segura que eu não sei o que é. Tem que ter o conhecimento que o rio está transbordando. Vai dizer: ah é? Colocar a mão lá e dizer: eu repreendo todo mal. Se não quiser chamar de demônio, diz: eu repreendo todo mal contra esta pessoa, contra o meu amigo, contra a minha amiga, agora, para sair em nome de Jesus de Nazaré. Vão olhar você, aí com o tempo vai ter gente que vai dizer assim: bom dia, irmão. Bom dia, irmão. Bom dia, moça. É crente mesmo. É de Deus mesmo. Ah, agora se a gente abaixar a cabeça, parecendo que o rio está baixo, que o rio está seco, ficar calado e o diabo pintar e bordar, mandar onde a gente está. Não, se Deus falou para Moisés: todo lugar que tu pisar, a planta do teu pé, eu dei um lugar para você. Se a gente for crente e não acreditar na Bíblia, para que a gente vai servir? Para Deus. Oh, eu sou meio forte assim, mas eu sou sincero. Eu prego com paixão. Eu não prego só porque Deus manifesta um ministério na minha vida. Eu tenho paixão pelo que eu faço. Mas sabe que existem muitos, já estão de 60 para lá, que numa hora dessa, que mais é um caribezinho, um mingau de milho, um mingau de arroz, para quietar. Meu tempo já acabou. O nosso tempo só acaba quando a última trombeta tocar e nós ouvimos: é hora de vir, Jaime, é hora de vir, Antônio, é hora de vir, Manuel, é hora de vir, Ricardo, é hora de vir, Maria, vem que chegou a hora. Aí sim, é hora do nosso descanso na glória celestial. Por onde quer que passar esse rio, haverá muito peixe. Diga assim: por onde a gente passar, crente, cheio do Espírito Santo, sempre haverá muito peixe. Diga: por onde a gente passar, sempre haverá muito peixe. Sempre haverá muito peixe. Na faculdade tem muito peixe. Lá na escola fundamental tem muito peixe. Lá no médio tem muito peixe. Lá no terminal tem muito peixe. Dentro do ônibus tem muito peixe. Dentro do barco, dentro do avião tem muito peixe. E a tua presença é o rio de Deus passando. Eu já fiz viagem
tanto de ônibus como de avião, de barco de forma diferente do que eu vou contar. De chegar e dizer: dá licença, sabe? Aí a moça que trabalha, a gente que trabalha diz: o senhor não sabe onde é o seu lugar? Deixa eu olhar. Vai ficar desconfiado assim. É aqui. Pois não, tem os outros para passar. Não, mas não tem como me mudar. Ele dizia assim: sente que Jesus está aqui com a gente. Sabe que a pessoa se apavorar? O que está acontecendo com o Senhor? Não, não dá para me ficar aqui. Não dá. Esse Senhor parece gentil. Esse Senhor parece gentil. Fica transtornado. Mas se eu quiser, vou tentar um lugar. Oh, pelo amor de Deus. Aí veio um outro cidadão, sentou do meu lado e disse: você sabe por que aquele cidadão não quis sentar do seu lado? Eu conheço ele. E o de Deus do lado. Aí disse: prazer, eu sou crente, eu vou pregar numa cidade. Você é crente? Você é pregador, missionário, pastor. Então, prazer, pastor também. Aí a gente mesmo sentado assim, deu metade de um abraço. Isso é impressionante, como o diabo ele não aguenta. Agora se você chega: coitadinho de mim, o diabo está com raiva de mim, o diabo não gosta de mim, o diabo vai me perseguir, o diabo vai colocar alguém para não gostar de mim. Deixa ele colocar. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Uma vez no ônibus, uma moça, quando se aproximar, e disse: eu vou lá para frente. Aí na frente assim, tinha uma senhora que disse: por que tu vai lá para frente? Porque não dá para ficar perto desse homem. Aí eu cheguei lá quieto, sem falar nada. Não interessa, pregando ou sem pregar, cantando ou sem cantar. A glória de Deus não é só quando você for pregador, não. Não é só quando você for cantor conhecido, não. Professor da Bíblia, de escola dominical, que todo mundo conhece, não. Se você é crente, lavado no sangue de Jesus, que conserva a doutrina de Deus, a palavra da fé, a comunhão com o Espírito Santo, onde você chegar, Ele vai chegar com você. A glória dele vai estar na tua vida, te acompanhando. E deixa eu contar mais um testemunho. Esse é um testemunho um pouquinho maior, não tão demorado. Eu fui pastor numa cidade chamada Cametá, lá na região chamada Baixo Tocantins, no estado do Pará. Isso eu cheguei lá 29 anos atrás, há 24 para 25 eu saí. Beirando os 30 anos eu cheguei lá. Aí um dia eu vou na feira muito grande lá. Aí eu entro no corredor, lá chamava de rua, a rua do açaí. Mas para chegar no açaí, tinham bancas de frutas, de banana, de melão, de melancia, parada muita fruta, frutas do lado direito, uma descida de escada para ir para os barcos, e alguns vendedores de outras substâncias, barracas. Aí eu entro uma manhã lá, para ir com um irmão, cabeça branca, já idoso, que a esposa dele era uma senhora de 70 e poucos anos, e era dirigente de uma congregação que estava começando em um dos bairros. Pastor, uma irmã de mais de 70 anos, sim, eu penso que a idade
A idade, para quem é cheio da graça de Deus, a idade vai impedir. Aí eu vou entrando lá, eu notei o pessoal das barracas. Sabe quando está chamando a atenção? Eu imaginei que era eu, mas não era eu. Eles olhavam arregalados, com o olho espantados, andando. Meu Deus, passei a mão no rosto, sabe? Passei a mão na costa, para ver se não tinha grudado. Aí fiquei curioso. Cheguei na banca do irmão Raimundo, que era um vendedor de banana lá na feira, na barraca dele. E o do lado dele vendia banana, olhando também sério para mim. Aí eu disse: irmão Raimundo, o que é que aconteceu aqui na feira? Qual feira? Essa, aqui na rua. O que foi que houve? Teve alguma briga, alguma coisa? Mataram alguém? O que foi que aconteceu? O senhor não sabe? Não. Desde que o senhor entrou lá no começo da rua, umas coisas amareladas, como se fossem faíscas, ia sair da sua frente. Eu olhei, o vizinho dele derramou-se a lágrima, olhando para mim. Ele disse: pastor, o que é isso? Eu disse para ele: boa pergunta. Boa pergunta você me fez. O pessoal está admirado. Eu nunca tinha visto isso. Aqui na rua da feira, a rua era um beco de passagem. Nunca tinha visto. Eu disse que o senhor viu, é a glória de Deus expulsando os demônios que estão na frente, que estavam aqui nesta área da feira. Tremeu. Eu pode orar? Posso. Aí ele gritou assim: todo mundo de olho fechado. Irmão, isso não é história do outro não, isso foi comigo. Fiquei sem jeito, chorei. Disse: quer que ore? Não, pode levantar a mão, que eles viram também. Aí eu orei lá. Você sabe o que é ser abençoado? Eu não fui lá para ser abençoado assim. Aí veio um: pastor, está aqui uma pega de banana, pastor, está aqui um pouquinho de laranja, pastor, você come abacate. Com vergonha, né? Pastor, pode levar, porque eles estão vendo que o Senhor é um homem de Deus. Agora, isso vale. Diga assim: isso vale para você também. Isso vale para você também. Você não é perfeito, você vai crescer, vai desenvolver. Isso vale para você também. Pastor, você não me conhece, eu sou fraquinho. Você pode ser fraquinho agora, mas vai se tornar um dínamo na mão de Deus. Deus vai te usar. Vale para você. E diz ainda: porque por onde essas águas passarem, tornam saudáveis até a água salgada, de modo que onde quer que esse rio passar, tudo terá vida. Aqui se refere ao Espírito Santo de Deus. Versículo 10: junto a ele, ao rio de Deus, haverá pescadores. Quem quer ser pescador de alma aqui faz assim? Não, levante com vontade. Isso. Junto ao rio de Deus, o rio vai passando e ele viu: vai ter pescador com abundância por onde o rio passa. Sabe, nos trabalhos do Espírito Santo, nesse UJAD que vocês estão terminando, levantar pescadores de homens. Não existe isso da gente ser cheio de Deus e não ser pescador. É o que está no texto: haverá pescadores. Dentre os rapazes de 17 a 20, haverá pescadores. Dos rapazes de 20 a 25, haverá pescadores. Dos rapazes de 25 a 30, haverá pescadores. Pastor, e as moças? Ora, as moças também, de 17 a 20, haverá pescadoras. De 20 a 25, haverá pescadoras. E
de 15 para baixo, haverá pescadores. Desde Engedi, que é uma extremidade, até em Eglaí, haverá lugar para se estender as redes. Não sei quem já viu pescar com rede. Dá um trabalho. Vimos, dá um trabalho. Tem que ter força. Tem que ficar sem dormir. Mas tem gente no meio de vocês que vai querer esse trabalho. Vai querer ter noites que não vai dormir. Vai querer ter dias que vai comer pouco. Mas vai dizer: eu quero ser um dos que lança a rede. E vê 20, vê 30, vê 50, vê 80, vê 100, 120, aceitando Jesus com a minha pregação. Lá vai eu para o testemunho de novo. Eu contei sábado, se eu não estou enganado, o pastor pode até me confirmar se foi sábado ou domingo. Eu fui pastor numa cidade. Eu sempre gostei, não é gostar só de gostar, sempre fui impulsionado por evangelismo. E a cidade, os irmãos estavam, sabe como é? Que é oração de 7h30. Oração pentecostal. Ouvi assim um barulhinho aqui, outro barulhinho. Eu disse: essa igreja vocês chamam de pentecostal, é? Eles pensaram: esse pastor aí não é muito certo, não. Teve um domingo à noite que eu disse, o dirigente do culto no Templo Central, que era o pastor que ficava quando eu não estava, ele disse assim: quem tem certeza que Jesus está aqui? Todo mundo levantou a mão. Disse: me dá o microfone aí. Eu disse: irmão, você não tem vergonha de ficar mentindo? Um culto desse parece um velório de cemitério. Onde que Jesus, aquele do Pentecoste, que a Bíblia ensina, vai estar num culto desse? Aí disseram, isso aí é piradinho da cabeça. Aí marquei uma cruzada, chamada Ataque Total, que existe até hoje, lá e onde eu estou também, e na outra por onde eu já passei. Aí tem um trabalho chamado Ataque Total. Aí ia começar o Ataque Total. Colocamos 200 cadeiras, 200. Um presbítero antigo já tinha dito que aquilo não ia dar certo. Vamos fazer o Ataque Total. Aí as 200, sobrou muita cadeira lá na avenida. Aí sabe como é que eles apelidaram? Ataque Totalzinho. Ataque Totalzinho. Falaram para mim. Aí veio o primeiro ano, veio o segundo ano, veio o terceiro ano, veio o quarto ano. Quando está no quarto ano, lá, o nome dessa cidade é Santarém. Aí nós fazíamos as grandes concentrações. Era nessa aqui, Alice Maciel, que eu falei para ele. As grandes concentrações, as igrejas migravam para frente da cidade para ver as cruzadas. Quando começaram as cruzadas lá, aí já estava dando 15, 20, aumentou para 30, aumentou para 40. Quando nós saímos, a última cruzada, bombeiro, polícia militar, defesa civil, já dizia: tem mais de 50 mil pessoas que a Assembleia de Deus colocou na orla da cidade, sem mandar convite para nenhuma igreja. Elas vinham, por quê? Era garantido que a glória de Deus ia ser derramada lá. 3 da tarde, a multidão já estava lá. Aí o presbítero que levantou na reunião do ministério, levantou, apontou o dedo e disse: isso não funciona aqui. Essa cidade é uma cidade educada, essa cidade é uma cidade universitária. Aí eu vejo ele entrar na sala que eu atendia. Sabe quando a pessoa faz de tudo para não chorar? Ela faz assim, vira a boca, luta para não chorar. Quando estendeu a mão para mim, as lágrimas caíram e disse: pastor, eu vim lhe pedir perdão. Por quê? Porque eu disse que não funcionava mais.
mas funciona. Irmãos, nós estamos muito cheios de não me toques. O que Deus quer, a gente quer ser seletivo. Isso dá para mim, isso não dá para mim. Esse outro não dá. Não, quem manda na obra é Deus. O dono da seara é o Espírito Santo. Pastor, mas não é Jesus. Mas Ele mandou o Espírito Santo para estar conosco. Eu não sei quem quer ser grande homem e grande mulher na mão de Deus, mas nós não temos outra saída. O Espírito Santo está por aqui com a igreja brasileira. A igreja brasileira, vocês aqui no estado da Paraíba, são um dos poucos estados que ainda estão conservando a seriedade de Deus. Tem lugares por aí que não tem mais essas lâmpadas, em lugares que nós chamamos de Assembleia de Deus, já tem lâmpadas coloridas, porque na hora do pregador, aquelas lâmpadas mais claras se apagam e começam a pisca-pisca. E aquele tem. Aí alguém diz logo: eu já estou sentindo. Pelo amor de Deus, onde é que a igreja chegou? Aí avivamento virou rodar, rebolar, cair no chão. Aqui não viu o pastor chamar a comissão da toalha. São aquelas irmãs e irmãos que entram com a toalha para cobrir as pernas das moças que caem por cima da outra. Pastor, o senhor não acredita em avivamento? Acredito, mas acredito num avivamento verdadeiro, sério, comprometido com as almas. Não tem avivamento que não conquiste a sociedade. Como é que esses avivamentos faz espantar a sociedade? Faz espantar o incrédulo. Ele quer vir, mas quer vir do jeito dele. Ele não quer que fale de pecado, não quer que fale de coisas que Jesus quer que seja falado. Ele não quer. Aí ele diz: eu vou para aquela outra que lá me aceita como eu sou. E tem alguns que não deixam nem hábitos ou vícios do passado, porque nós queremos ser seletivos. Isso aqui dá para mim, que a Bíblia diz, mas isso aqui já não dá. Ou a gente crê na Bíblia toda, ou então nós estamos perdendo o nosso tempo. Ou a gente defende a Bíblia inteira, ou então nós somos apenas mais um enchendo as igrejas. O que é que nós vamos escolher? Vamos escolher o rio de Deus nos usando você, usando o seu esposo, usando o seu marido, usando o seu filho, usando o seu pai, usando a sua mãe, o seu tio, a sua tia, a sua avó. Eu estava num lugar pregando lá no Pará, e uma irmã, eu até uso uma expressão que não é bonita, que o povo chama de enjoada, dessas irmãs que querem orar e de se viram assim para o pregador. Se o pregador estiver lascado, aí ele se vê em algo. Se vira assim, olha, ele fecha o olho. Aí não erra mais degrau de escada. Você já viu? Não erra degrau de escada. Não erra cadeira. Não erra a cabeça de ninguém. Quando é Deus que fala. Aí eu estou lá, olhei e vi a irmã se preparar. Aí levanta a mão. Não conhece o mistério de Deus, não acredita mais que Deus usa profetas de Deus. Depois eu perguntei: conhece aquela irmã? Não sei de onde ela é. É esse evangelho que vocês querem? Ou é aquele evangelho da conquista, que Jesus pode usar qualquer um de vocês para falar comigo? Pode. Para falar com os pastores, para falar com o seu pai, para falar com a sua mãe, para falar com a sua avó, para falar com o seu avô, que Jesus quer usar para falar com o seu professor, para falar com o seu diretor, para falar com o seu vizinho.
Mas se a gente começar a ser seletivo, isso aqui dá, isso aqui não dá, isso aqui dá, isso aqui não dá, o Espírito de Deus se entristece com a gente. Eu tenho dito que está na hora de Deus levantar um exército. A nova geração está na hora de se levantar. A nova geração vai nos substituir. A nova geração lá na frente vai estar nos púlpitos. A nova geração vai estar pregando nas tribunas sagradas. A nova geração vai estar estendendo as mãos nas praças, os demônios caindo, os cadeirantes se levantando, os cegos enxergando. A nova geração, ela vai se levantar com uma glória muito maior do que foi na nossa geração. Mas nós temos que acreditar. Nós não podemos olhar só o nosso momento. Olhe lá na frente. Não olhe o que você é hoje, mas olhe o que você vai ser amanhã. Olhe o que você vai ser amanhã. Pastor, e se eu não quiser ser pastor, nem evangelista, nem missionário, nem nada disso? Não é obrigado a ser. Mas Deus pode te usar como médico. Nem todo mundo é igual. Como engenheiro, mecânico, pessoas que amam um trabalho, escritor, compositor, cantor, cantora, engenheiro. Então não vai dar para mim. Por quê? Quem é um profissional secular não pode ser usado por Deus? Pode, ainda que Deus escolha alguns de uma forma específica e diferente. Eu citei lá onde eu estava ontem de manhã, e meu caso foi um chamado específico. E eu vou dizer, e não são muitas vezes que eu conto isso, mas quando Deus me chamou, eu orava no quarto de casa, ajoelhado numa almofada. Pastor, você não tem vergonha de dizer? Não, estou dizendo a verdade. Ora, ajoelhado, uma almofada embaixo do joelho, orando, chovendo em Belém, 5 da tarde de um sábado. Eu ouvi uma voz no quarto dizendo assim: meu filho, grande é a seara, e são poucos os trabalhadores, e eu te chamo para a minha seara. Eu vi aquilo, me abalei, não sabia o que fazia, meti a mão, peguei a almofada, dei uma pedrada com ela e coloquei o rosto no chão. Chorei, 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 chorei. Aí eu estava acabando, terminando, como terminei o 4º ano de medicina na Universidade do Pará. Oh, era o dengo da igreja. Quando eu aceitei a chamada, eu era maluco, doido, varrido, entenderam? Arridinho da cabeça, só de terno. Naquele tempo não era todo mundo que usava de terno, gravata. Bateu em mim e dizia assim: quer dizer que agora tu vai ser o novo Moisés? Magro, 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 de jejuar, de abraçar o poste em Belém à tarde, para o vento não me carregar. Aí você olha agora esse pastor, cabeça branca. Esse pastor aí, veio o pai dele, a mãe dele, ajudaram muito. Não tinha nenhum crente em casa. Primeiro crente, eu já era pastor. Quando a minha irmã, a primeira irmã que aceitou Jesus, meu pai e a minha mãe foram aceitar 1 ano e pouco antes de morrer. Meu pai, a minha mãe 10 anos antes de morrer. Mas eu permaneci. Muitas vezes eu vi o diabo dizer: eu vou te quebrar todinho, e tu não vai ser o que tu queres. Vou, cara a cara, assim, vou. Tu foi escolhido para ser chefe de seara, e eu vou ser chefe de seara, pregador do evangelho. Eu vim em casa de parente da minha mãe. Aí eu disse ontem, hoje eu fico olhando, oh meu Deus, não dá para mim pregar, não tem nem água. Não tem água, então não vou pregar. Água de coco? Não, não tem. Pelo amor de Deus, pastor Osiel, eu não ponho uma água.
Gente que tem a cara de pau de dizer. Agora me diga, uma igreja assim, ela vai ganhar uma cidade? Não vai, irmãos. Fique em pé, por favor, em nome de Jesus. O que é que você espera de Deus? O que é que você espera de Deus? Seja franco com você mesmo. Não precisa dizer para mim. O que é que você espera de Deus? O que é que você espera do Espírito Santo? Não, espero que Ele me encha para eu ser cheio de poder. Para quê? Qual é o teu objetivo? Com a virtude de Deus, com o rio de Deus, qual é o teu objetivo? Vocês já leram? Quando Jesus entra na sinagoga, ele senta e dá um rolo para ele ler, o rolo do profeta Isaías, e ele abre o rolo de Isaías, e ele lê: o Espírito do Senhor Deus, que está em Isaías 61, está sobre mim, e ele me ungiu. Você lembra o resto? Ele me ungiu para, ele me ungiu para, mais alto, eu não acredito que você não sabe, estão com vergonha de dizer: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e ele me ungiu para, mais forte, para pregar. Quando Jesus leu, tem tradução que diz: e ele me ungiu para evangelizar os povos. Não vamos entrar nessa de ficar cheio do Espírito Santo para rodar. Caia fora disso. Jesus não quer nos encher do Espírito Santo para sapatear, fazer aviãozinho, para rodar, jogar cabelo para frente, correr de costas, plantar bananeira. Tem um pregador na internet, ele estava pregando numa igreja cheia, ele disse: irmãos, pastor, tem que aumentar esse templo, porque não dá nem para plantar bananeira. Irmãos, aonde é que alguém vai ser cheio do Espírito Santo com o objetivo de plantar bananeira? Você sabe o que é plantar bananeira, né? Ficar de cabeça para baixo com a perna para cima. Como é que pode um negócio desse? O Espírito do Senhor Deus, faça assim. O Espírito do Senhor Deus, vamos dizer: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e Ele me ungiu para, todo mundo, pregar. Mais uma vez, Ele me ungiu para pregar as boas novas e proclamar libertação aos cativos. Não tem unção de Deus sem isso. Se junte aí dois ou três, e vire a mão, e você vai orar e dizer: Deus, o que eu quero para mim, o que eu quero que o Senhor me use, eu quero que use ele também, quero que use ela também, a sabedoria que eu quero dar para ele também, dá para ela também, a glória que eu quero para ganhar almas, dá para ela também, dá para ele também, a virtude, a palavra do conhecimento que eu quero na minha vida, dá para ela também, dá para ele também. Eu ministro um tempo novo debaixo da autoridade de Deus na sua vida. Veja quando a igreja entende. Ajude o pastor. Muitas vezes os pastores querem fazer mais, mas a igreja aprende. Lembra daquela história que eu falei, o testemunho da multidão? Mas não era multidão só para estar lá cantando, o coral,
Não, nem coral não fazia, coral assim, separado. Coral de mocidade, coral de adolescente, coral de... É um povo só. Na hora de bradar para o céu descer glória, era um coral só. Eu lembro que uma vez perdeu-se uma criança, aí foi avisado. Aí estava a cantora Fernanda Bru, que era cantora. Ela, quando começou, alguém chegou, um dos obreiros no ouvido dela, e perdeu uma criança, a mãe está apavorada. Multidão. Aí foi avisado. Aí lá veio uma criança pela mão do povo. Lá vem a criança. Chegou, colocaram no palanque. Oh, como é o teu nome? Gabrielzinho. Boletim. Meu filho, será, deixa eu falar? Oh, pode falar. Você é um amor. Sabe o que ele fez? Foi para o meio assim. Disse, eu quero pregar sobre Gideão. Sobre Gideão. Mas não era hora de pregar. Era a cantora que ia entrar. Ele disse, Gideão tinha coragem. Nós temos que ser igual Gideão. A gente tem que enfrentar os midianitas mesmo. E falando igual o migrante. Aí ela ficou por ali sem jeito, fez assim para mim. Aí eu disse, contei para ele, deu o seu jeito lá. Aí ele disse, toda essa multidão agora, levanta a mão, que Deus vai usar igual Gideão. Aí olhando, rapaz, tem gente que, adulto, que se tivesse uma chance dessa, ia dizer, irmão, não acreditei, irmão, não me preparei, irmão, não estudei, irmão, não sabia. Um garotinho, ele disse, a senhora me dá para falar? Ela pensou que ela ia dizer, mamãe, eu estou aqui, mamãe, eu cheguei aqui. Não, para pregar. E aí, qual era o resultado? De almas. Sempre o cantor ficava para o fim. O pregador entrava, joga a rede e puxa o monte. Aí o cantor vem, joga a rede e puxa outro monte que não tinha vindo ainda. Estou dizendo debaixo do sangue de Jesus. Acredite que você pode, que você dá conta de ajudar o seu pastor, de ajudar o ministério da igreja, de levantar o grande exército. Todo mês uma cruzada, não assim tão grande. Sabe qual era o pregador mais fraco que eu digo, de conquista de alma? Eu. O pregador que chegava os irmãos, a paz do Senhor, pelo amor de Deus, o pastor colocou esse pastor aí devagar, não acabava de dizer assim, pode vir. Já tem 10, já tem 20, já tem 30, já tem 40. Eles acreditaram. O mais devagarzão de todos. Tem aquele que olha assim, ponto 2, ponto 3, o mais devagarzão. Eu lembro uma noite que ele pregou, foram 120 e poucas pessoas, na cruzada ao ar livre, e todo mundo fazia assim, oh, vai ser a cruzada mais fraca de todas, o pastor se enganou. Irmão, não é pastor que escolhe, quem dá competência é o dono da obra. Sabe qual é o nosso mal? A gente quer avaliar os outros pelo que a gente olha. Não avalie o teu irmão, a tua irmã, pelo que você vê. Não é pelo jeito dela cantar devagar, nem falar da escola dominical tremendo. Não avalie o outro pelo que você vê só, não. Quando Deus resolve dar competência, dar qualidade, dar capacidade, Ele dá e vai usar. E eu encerro para orar dizendo o seguinte: vocês conhecem o pastor Clébio Bandeira? Clébio Bandeira foi algumas vezes com a gente. Aí na primeira vez que ele foi, disse, pastor, milhares de almas, milhares de almas. Aí eu disse, pastor, você vai pregar hoje no Ataque Total? Eu vou. Como é? Todo mês tem? Todo mês tem. E como é? A gente aceita 20, 30? Não, é de 100 para frente. Deus, preparar, porque negócio de 100 para frente eu não posso perder. O quarto para orar. Mas a questão não é só o pregador, a questão é a igreja. É a igreja que tem que reagir.
e não aceitar mais coisas que entristecem os pastores. Não aceite, não. Lute, seja defensor da doutrina igual eles. Defenda a causa de Deus. Não diga assim: cadê o pastor que não está vendo? Não, tem coisa que o pastor não está vendo, mas que você vê e que você sabe dizer: eu quero orar por você, porque isso aí não está agradando a Deus. Não espere o pastor ter que ver. Alguém teve que vir para cobrar do pastor, do seu pastor lá no campo. Não espere. Defenda a obra de Deus. Levante a bandeira ensanguentada do Calvário, e cada vez mais o Espírito de Deus vai se comprometendo com você. Cada vez mais Ele vai te usando para você fazer uma grande obra. Existe um projeto chamado Levantem-me um Exército. Eu gostaria que mesmo você, sem saber o que é: pastor, esse negócio de levantar um exército é comigo. E eu quero pedir para quem é líder ou quem não é líder: esse negócio de levantar um exército é comigo. Eu quero, pastor. Eu quero. Não interessa o preço que eu vou pagar com Deus, mas eu quero que o meu nome se torne conhecido na igreja, fazendo a obra de Deus com paixão e amor, para ver milhares de almas conquistadas. E se você é desses que quer abraçar o pastor John, quer abraçar aqui o pastor Câncio e todos os pastores que estão aqui para conquistar milhares de almas, eu quero que esses líderes que Deus vai levantar, levante assim a mão e venha dando um jeitinho brasileiro de chegando por aqui. Líderes do Levantem-me um Exército, venham chegando aqui, bem devagarinho aqui, saindo de onde você está. Venha chegando de onde você está. De onde você está. Esta promessa é para o mundo inteiro, mas o mundo está brincando com Deus. Chega dos templos escuros, chega dos cultos na escuridão. No campo que eu estou, logo que eu cheguei, o meu filho foi num culto de jovem, numa congregação. Ele me disse: pai, eu estou revoltado. Por que você está revoltado? Porque eu fui naquele culto de jovem na congregação. Não era na congregação. E onde era? Era lá atrás. Por que lá atrás? Porque eles apagaram a luz. Era culto no escuro, para ninguém ver a emoção do outro. Podia chorar, podia levantar o braço, podia se ajoelhar, mas não podia olhar para o outro, para não intimidar o outro. Pode ir chegando bem no canto. Pode ir chegando bem no canto assim. Venha, eu quero líderes do Levantem-me um Exército. Isso. Deus vai levantar líderes, novos instrumentos, novas tochas de Deus, novas brasas do altar. Venha chegando, igual aconteceu com a gente, vai acontecer com vocês também. Venham chegando. Eu dei testemunho lá no pastor Monteiro. Eu dei o testemunho no pastor Monteiro, Francisco Monteiro. Eu vi um pregador da Paraíba confirmando o meu chamado. Eu ouvi um pregador da Paraíba, da convenção de Campina Grande, pregando no congresso em Belém, confirmando o meu chamado, para eu entrar no ministério. E isso vai acontecer com você. E o rio de Deus vai mover você para patamares que você hoje não tem nem como imaginar. A sua geração será muito mais abençoada espiritualmente, com ideias e com projetos, do que foi a nossa geração de jovens. Curve a cabeça por lá, por favor. Eu quero orar por vocês. Escutem bem. O que está acontecendo aqui é tão de Deus, que até a rouquidão foi embora. O natural não é acabar assim. E olha que eu demorei. O natural era estar mais rouco do que eu quando eu comecei. Mas por que limpou? Porque eu estou trabalhando para o dono de vocês.
Se Ele não quisesse que eu falasse, Ele já teria tirado a minha voz, piorando a rouquidão. Não, eles vão ouvir. Eles vão ouvir. O pastor percebeu, mas não quis dizer nada. O pastor Francisco Costa ficou orando no Espírito. Abençoa a garganta do teu filho, abençoa a garganta do teu filho. Mas tem o dono da obra, que ouve a oração. Então o que foi falado aqui é porque Ele quis que vocês ouvissem. Fisicamente não dava para ter falado esse tempo todo. Eu quero que você abaixe a cabeça e pense assim: do mesmo jeito que eu estou abaixando a cabeça, eu vou baixar a cabeça para me ajoelhar e ler a Bíblia. Do mesmo jeito que eu estou abaixando a cabeça, eu vou aceitar os propósitos de Deus para mim. Do mesmo jeito que eu estou baixando a cabeça, eu vou ser ainda mais obediente à minha liderança. Do mesmo jeito que eu estou baixando a cabeça, eu vou começar a ajudar em tudo que eu puder, porque eu não sei para que é que Deus vai me chamar. Eu não sei para que área Deus vai me chamar. Então eu vou procurar aprender de tudo um pouquinho na casa de Deus. Eu vou ser como Samuel, de procurar fazer tudo aquilo que eu puder, para que a hora que Deus me chamar, eu esteja pronto. E como Deus fez com Samuel, que o nome dele foi de norte a sul, de leste a oeste, Deus poderá fazer com o seu, nesse estado e nesse país, e quem sabe nas nações, fazendo a obra missionária. Mas nunca esqueça uma coisa: o teu livro de cabeceira não é Jorge Amado, não é Clarice Lispector, não é Vitor Hugo, não, é a Bíblia, o livro dos livros. E toda madrugada, quando você acordar para orar, ou todo finalzinho de madrugada, que você acordar e vai se empurrando da cama, quem dorme na cama, quem gosta de dormir em sofá-cama, que vai se empurrando, já vá puxando a Bíblia também, e já vá colocando a mão no meio dela e abrindo. Pastor, mas em casa ninguém pode acender a luz de madrugada. Não pode? Então ore com ela aberta na sua frente e diga: Deus, sabe que a minha vontade era ler a tua palavra, mas eu não estou podendo ler. Mas inspira-me até a tua palavra com fartura na minha vida. Eu gostaria que a nossa irmã Vanessa cantasse mais um louvor. Cabeça curvada. E você vai dizer: Senhor, você não vai dizer: Senhor, tu sabe qual é o ponto fraco da minha muralha. Todo ser humano tem um ponto fraco na muralha, que tem que ser escondido pelo rio de Deus. Todos têm. Lembra de Elias, que derrotou os profetas de Baal? Tinha um ponto fraco, tinha medo de morrer na mão de Jezabel, e correu para se esconder, e ficou escondido numa caverna. Depois de 850 homens que ele venceu, ele correu com medo de uma mulher. Senhor, me ajuda a esconder os pontos fracos. Que o Espírito Santo esconda o meu ponto fraco. Esconde. Me ajuda, eu conheço esconde. Todo o teu sofrer, o teu dilema, para que eu seja imbatível. Se vai tudo bem, nenhuma potestade vai resistir. já faz dias ao que o Senhor vem me dar e vai me dar. Mas eu sei que vem tentando conversar, mas não consegue nem comigo falar. Toca a trombeta pra mim que eu quero ouvir. Quantas vezes você diz, a tua trombeta me chamando. Tem chorado no teu quarto e eu ouvi. Dá-me semente. Você diz pra que semear. tá cansado de errar. Será que Deus me abandonou? Dá-me semente para semear. Te ajudo e te sustento, pois sou eu teu alimento. Nada vai faltar. Eu quero Pois sou festa. eu quem te dá força.
pelas almas. Eu quero festa.